Os irmãos já estão em pé? Peço que abra sua Bíblia em Mateus, no seu capítulo de número 7, versículo de número 24. Amém? A Dulce falou que é até meia-noite, para ver se a vigília é sábado. Amém? Mateus 7, 24. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Poderoso e eterno. Todos acharam? Mateus 7, 24. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá? Vamos lá. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as praticam será semelhante ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as praticam, será comparado ao homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram o rio e sopraram os ventos e bateram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Terminando Jesus de proferir essas palavras, as multidões ficaram maravilhadas com seu ensino, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Os irmãos podem se sentar, curva a sua cabeça, que eu vou fazer uma última oração. Soberano Deus, em nome do seu Filho Jesus Cristo, eis-me aqui, Senhor, para transmitir a sua palavra para a sua igreja. Tira de mim, Senhor, todo o conhecimento que eu tenho. E vem do alto do céu, Senhor, a revelação da sua palavra, a qual a sua igreja necessita, a qual eu necessito. É que eu te peço nesse momento e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos digam amém. Todos digam amém. Glória a Deus. Irmão, eu quero voltar um pouco sobre esse texto agora, nós unimos aqui. Um pouco bem. Eu quero fazer um panorama no capítulo número 1 do livro de Mateus até o capítulo número 7, no versículo 24. Até o versículo de 29, para que nós possamos entender essa mensagem. Eu entendo que o Senhor está na casa, eu entendo que a direção do Senhor para a sua vida hoje vai ser tremenda. Eu acredito que o Senhor vai falar grandemente ao seu coração e te direcionar nos seus caminhos. Nós entendemos que agora, no livro de Mateus, no seu capítulo número 1, nós entendemos que Mateus vai falar sobre a genealogia de Jesus. Ele vai falar sobre o nascimento de Jesus. Nós entendemos que agora, no capítulo número 2, nós entendemos que o mago vai fazer uma visita a Jesus, a qual nasceu. A estrela de Davi, a qual trouxe o sinal. Nós entendemos que ainda nesse capítulo número 2, nós vamos ver a perseguição sobre a criança. Sobre o rei Herodes, ele tem um mandato para matar todas as crianças, e o próprio José e Maria viajam para o Egito. Nesse capítulo número 2 ainda, do livro de Mateus, ele vai nos ensinar que agora Jesus volta do Egito para a Galileia. Nesse momento agora, no capítulo número 3, Jesus aparece como o quê? Aparece já adulto. E quando ele aparece, é algo extraordinário. Mateus nos ensina que agora existe um homem que está pregando no Rio Jordão, o homem que veio enviado por Deus, conhecido como João Batista, pregando o arrependimento de pecado.
É nesse entanto que agora o próprio João Batista ele começa a nos ensinar que vem um homem maior do que ele, porque ele tem a autoridade de batizar com água, mas aquele que vem sobre ele tem a autoridade de batizar com o Espírito Santo e com fogo. Agora no capítulo número 4, nós entendemos que agora no livro de Mateus nós vamos caminhar para a tentação do deserto. Jesus vai para o deserto após o batismo, a qual a confirmação do céu, porque quando João Batista está batizando Jesus, a confirmação de Deus veio sobre a vida de Jesus, porque o Espírito Santo desceu como pomba, e uma voz do alto do céu disse: esse é o meu filho amado, a qual eu me comprazo. Glória a Deus, aleluia. No capítulo de número 4, nós vamos entender que agora Jesus é levado através do Espírito para o deserto. Para o quê? Para ser tentado. Mas nós entendemos que o Filho de Deus, o primeiro Filho de Deus que a Bíblia relata, se chama Adão. E Adão, quando foi tentado na primeira tentação, caiu. Agora vem o segundo Filho de Deus. E esse segundo Filho de Deus vem com autoridade. E Jesus é tentado por 40 dias e 40 noites. Nós entendemos que agora Jesus resistiu. Eu quero já liberar uma palavra, um princípio muito importante para a gente. Não é a tentação que vai te vencer, não é a perseguição que vai te vencer, é a perseverança e a convicção que você tem no seu chamado, no seu ministério, que vai fazer você vencer. Não desistiu, porque Jesus nos ensina aqui, independente da situação, independente das calúnias, independente de tudo, ele venceu através da palavra. Nós sobrevivemos e entendemos que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Nós compreendemos que essa palavra é uma flecha em nosso coração que nos direciona a caminhos verdadeiros. Nós entendemos que agora no capítulo número 4 Jesus vence a tentação do deserto e é servido. Assim quando nós começamos a vencer, nós vamos ser servidos. Assim como nós passar pela tribulação, vai vir um refrigério sobre a minha e a sua vida. Assim como nós perseverar diante do trono de Deus e confiar naquele que estabeleceu algo sobre a minha vida e sobre a sua vida, nós seremos servidos. A Bíblia agora relata o mais importante de tudo, no capítulo número 5, que nós vamos entender que agora Jesus, após sair do deserto, ele começa a fazer algo interessante. Ele começa a chamar os seus primeiros discípulos. Ele chama Pedro, ele chama Tiago, ele chama João. Agora ele começa a ensinar. No capítulo número 5, quem é leitor da Bíblia vai entender que agora, esse capítulo número 5 é conhecido como o Sermão do Monte. Esse Sermão do Monte, caramba, é o ensinamento mais precioso que Jesus começa a revelar para as suas criaturas, a revelar para mim, para vocês e para aqueles homens daquela época. A palavra fala que havia uma multidão e Jesus senta para ensinar. O Sermão do Monte é conhecido, aleluia. Deus deu a lei a Moisés de 10 mandamentos. Jesus ensinou o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, para quem não conhece, é o ensinamento mais profundo que o ser humano pode ter na vida. Segundo Mahatma Gandhi, o indiano, um revolucionista, a qual um pensador do século passado, um revolucionista que movimentou o movimento não violento. Uma das suas passagens, nos seus pensamentos, ele chegou e fala assim: se toda a literatura do mundo se perdesse e se sobrasse somente o Sermão da Montanha, nada
teria sido perdida. Em outras palavras, se todo o conhecimento, se todos os livros tivessem se perdido e sobrasse somente esse sermão da montanha, que se inicia no seu capítulo número 5 do livro de Mateus e termina no capítulo número 7, no versículo 29, são 111 versículos e em 13 capítulos. Eu e você que tem uma leitura ruim, em 20 minutos nós conseguimos ler, mas nós não conseguimos resumir esse sermão do monte. Somente quem é celestial, somente quem tem a mente aberta, somente Jesus, a qual revelou para a gente que aquele sermão é um ensinamento, é um guia para a minha e a sua vida. E Jesus, o texto que nós lemos é uma finalização daquilo que ele ensinou. Que finalização? Ele ensinou, começou no capítulo número 5 e terminou no capítulo número 7, os versículos de número 29. Para nós entender o texto que nós lemos, nós vamos entender esse sermão primeiro. Porque ele começa a nos ensinar que bem-aventurados são os pobres de espírito, porque esse é o reino de Deus. No Sermão do Monte ele fala que bem-aventurados são aqueles que têm fome, que será saciado. Bem-aventurados aqueles que são humildes de coração, que esse herdarão a terra. No Sermão do Monte ele começa a nos ensinar a bem-aventurança. É um ensino que ele traz para mim e para vocês. No Sermão do Monte ele vai começar a nos ensinar. Ele fala sobre o tesouro do céu, ele fala sobre o jejum, ele fala sobre o casamento, ele fala sobre o divórcio, ele fala sobre os falsos profetas, ele fala sobre a ansiedade, ele fala sobre preocupação com o futuro. Então é um sermão completo que nós possamos ler e compreender esse sermão, para que nós possamos colocar em prática a nossa vida. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Talvez a compreensão desse sermão, quando nós não damos atenção nesse ensinamento, porque quem tem uma Bíblia de estudo pode ver que está tudo listado de vermelho. E tudo isso foi o ensinamento de Jesus. E esse ensinamento de Jesus se torna algo precioso para ele. Ele começa a dizer que bem-aventurados são pobres de espírito, pois dele é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados são os puros de coração, pois esses verão a Deus. Bem-aventurados são os pacificadores, porque esses serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, por dele é o reino do céu. E bem-aventurados são os sóis, vós que quando se injuriarem e serão perseguidos e metidos contra vocês, e todo mal contra vós por minha causa, regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é a vossa recompensa no céu. Pois assim que perseguiu os profetas que viveram antes de vocês. Agora nós vamos compreender que esse texto ao qual nós lemos, ele começa a nos ensinar que todos que ouviram essas palavras e as praticam é semelhante ao homem. Estou sozinho, quem pode falar? É semelhante ao homem? Vai falar, igreja. Homem prudente. Homem
sabe. A definição agora que eu quero trazer para todos nós, ao meu coração, ao seu entendimento, é que ouvir é diferente de escutar. Ouvir é um processo mecânico do corpo humano, mas escutar requer atenção. Escutar requer atenção. Então a atenção requer reflexão. E reflexão requer o quê? Exigir a nossa mente. Então Jesus começa a ensinar. Ele começa a falar que bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra dele e a praticam, semelhante o homem que constrói uma casa sobre a rocha, um homem sábio que começa a raciocinar e calcular, sabe aonde vai construir. Aqui não é a questão da casa, mas sim aonde construir a casa. Talvez nós hoje estabelecemos algo em nossa vida e queremos fazer algo superficial. Ei, eu vou dizer para vocês, não adianta, porque no dia que chegar a tempestade, no dia que chegar a adversidade em nossa vida, vai desmoronar aquilo que nós construímos em superficial, sobre a face. A palavra nos ensina que esse homem, em Mateus, em Lucas, no seu capítulo número 6, no versículo de número 49, ele fala a mesma expressão aqui, que esse homem, ele cavou profundo para edificar os alicerces. O que é cavar profundo para edificar o alicerce? É construir com princípio. É construir com verdade. É construir com sinceridade. E muitas das vezes nós, seres humanos, queremos fazer um relacionamento, uma amizade, viu? Abrir um negócio, viu? Às vezes superficial. E tem muitas pessoas que na primeira chuva começa a cair, na primeira dificuldade começa a desistir, no primeiro desafio começa a abandonar. Sabe por quê? Porque a base é Cristo, a rocha é o nosso Deus. Porque em Salmo 118 ele vai nos ensinar que quem é a rocha, a não ser o nosso Deus. E quem é o nosso Deus, a não ser o nosso Senhor. Então, tudo que nós construímos tem que se basear e construir na rocha. Um relacionamento para durar, para ser, para a eternidade, às vezes, né? É não, você? Falar que não pastor agora. Tem que suportar, né, Sr. Luiz? Tem que suportar. Por quê? Porque nós somos cheios de defeitos. Nós somos diferentes um do outro. O nosso pensamento é diferente do pensamento do nosso cônjuge. O nosso pensamento é diferente daquele nossos amigos. O nosso pensamento é diferente do nosso irmão. Mas como nós possamos continuar perseverando nessa edificação dessa casa, nessa construção dessa casa? Mas sim, nós temos que basear tudo isso com o princípio verdadeiro. Nós temos que edificar o nosso coração, a nossa mente, conectada com aquele que conhece e sabe a nossa necessidade, e supre e nos ajude nos momentos mais difíceis de nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. E ele fala sobre dois homens aqui. E esses dois homens, ele tem a mesma missão. Quando nós olhamos essa palavra, sabe, vem de inteligência, vem de sabedoria. Porque muitas das vezes nós entendemos o seguinte nessa noite:
Eu vou liberar uma palavra profética sobre a vida de todos nós. Às vezes, nós confundimos persistência e insistência. Uma palavra parece que ela tem o mesmo significado. Existe persistência e insistência. Nós estamos insistindo em algo, estamos persistindo em algo. Eu quero falar sobre essas duas palavras aqui, para que nós possamos entender esse texto. Tem muitas pessoas que chegam e falam para vocês: você tem que insistir, viu? Você tem que persistir, você não tem que abrir mão. Concordo com toda certeza, mas existir e persistir tem o significado diferente. Existe essa parede aqui, e eu estou vendo essa parede. Eu não consigo atravessar ela. Eu vou persistir nisso aqui, ó. Eu vou persistir. Eu não vou encontrar solução. Eu sei que eu não consigo, mas eu vou gastar minha energia, gastar minha força, gastar o meu recurso nisso aqui. E eu estou vendo que isso aqui não está tendo solução. Mas a existência é diferente. É você bater aqui, sabedoria. Procurar aqui, sabedoria. Em oração. Até você encontrar a solução. Você insistindo muito, você não vai conseguir ter sabedoria para encontrar a porta. Mas quando você está conectado com aquele que sabe a sua necessidade e conhece o caminho, ele vai te apontar. Por isso que tem muitos relacionamentos que não dá certo, porque insiste em algo que não vale a pena. Insistir é totalmente caramba, sério. Nós temos que identificar. O homem prudente, ele faz o que? Uma edificação. A edificação é o principal, e começa do alicerce. Ele começa a construir, porque o alicerce ninguém consegue ver, o alicerce ninguém consegue enxergar, mas é ali que está a essência, é ali que estão os principais motivos de uma edificação de uma casa. É ali que você vai começar a construir com sabedoria, a orientação de Deus, os princípios de Deus, fazer as coisas certas. Porque quando as paredes estiverem levantadas, fica tranquilo, porque vai vir um vento, vai vir pessoas dizer sobre a sua vida, vem pessoas mentir sobre a sua vida, vem pessoas tentar destruir o seu casamento, mas fica tranquilo, porque a edificação que você fez, que eu fiz, estava sobre a rocha, e a rocha que nos ensina aqui, essa noite, é a palavra de Deus, a palavra de Deus que é viva e eficaz, a palavra de Deus que faz um ensinamento profundo sobre a minha vida e sobre a sua vida. Não adianta um irmão dizer que a minha vida não presta, mas eu tenho uma edificação, eu tenho uma identidade, e quando eu reconheço a identidade e o caráter que eu tenho, pode falar de mim, pode me xingar, pode falar mal de mim pelas costas, mas eu tenho essa identidade, porque essa identidade foi edificada sobre os princípios de Deus sobre a minha vida. Nós temos que construir isso. E se nós não construir isso, qualquer coisa que alguém falar, nós vamos acreditar. Sabedoria. O princípio da sabedoria, o provérbio nos ensina, que é o temor a Deus. O princípio da sabedoria é a obediência a Deus. E todos os dias nós estamos sendo ensinados nesse ambiente. Todos os dias nós somos direcionados pela palavra que conforta o nosso coração. Todos os dias nós ouvimos a palavra que acalma a tempestade de nossa vida. Todos os dias nós, Apolo, nós
fazemos um esforço para estar aqui, para vir e ouvir a voz de Deus falar no nosso coração. Glória a Deus, aleluia. Mas como nós sabemos que esse sermão, Jesus, ele finaliza com esses dois fundamentos, dois homens. Um edificou na rocha, o outro edificou sobre a areia. É como Jesus ensinando, trazendo uma revelação do alto do céu, trazendo um ensinamento mais poderoso que a humanidade já ouviu, e chegar e falar assim: olha, depois desse culto, depois desse ensinamento, vai ter uma pessoa que vai sair do lado esquerdo e vai ter uma pessoa que vai sair do lado esquerdo. O significado disso é aquela pessoa que vai sair do lado direito, aquele que ouviu a minha palavra e o praticou. E as pessoas que saem do lado esquerdo são aquele que ouviu a palavra e não praticou. Em Gálatas, no seu capítulo número 3, nós vamos entender porque tem muitas pessoas agora que ficam oscilando, viu? Oscilando, quer oscilar, não tem constância, não tem firmamento, entra e sai da igreja, entra e sai de um negócio, entra e sai de um emprego. Uma pessoa que fica em cima do muro, indecisão. Em Gálatas, no seu capítulo número 3, versículo número 3, o próprio Paulo fala assim: ô Gálatas insensato, eu quero só saber algo, o que te fez desistir? Porque vocês começaram certo, começaram pelo Espírito, agora querem terminar com as suas próprias forças. Tem muitas pessoas que nós olhamos, que começaram bem, vieram à casa de Deus, aceitaram Jesus, começaram a fazer, porque o Senhor é fiel para terminar a obra que Ele começou. Tem outras pessoas que vieram, receberam da parte de Deus o ensinamento, o Espírito Santo, mas muitas das vezes é levado pelas suas próprias emoções, pelos seus próprios conceitos, a qual não está edificado sobre os princípios verdadeiros. E Gálatas, ele vem nos ensinar, o apóstolo Paulo, ele vem nos ensinar isso. Vocês começaram bem, vocês aceitaram aquele que foi crucificado, não foi pela minha palavra, mas sim pelo que vocês vieram, vocês viram, vocês foram transformados e aceitaram isso. Agora querem terminar com a sua própria força, querem terminar com as suas próprias convicções. É isso que acontece com muitas pessoas quando chega na casa de Deus e começa a sair, porque muitas das vezes começa a observar algo e não há agrado no coração dela. Sabemos que todos nós somos pecadores, todos nós somos errantes, todos nós cometemos falhas e erros. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo: mas vocês começaram bem, porque não termina bem, termina pelo Espírito. Por isso que tem muito relacionamento que se acaba, porque começa superficial. Eu falei que era isso, é a revelação de Deus. É Bíblia. Isso é Bíblia. Primeiro bateu em mim quando fala dos pregadores. Eu sou pregador. Falar dos pregadores, primeiro corta aqui, depois corta a tonagem da igreja. Quando nós, todos nós, começamos a edificar a nossa casa na areia, nós começamos a fazer qualquer amizade por interesse, qualquer relacionamento por prazer, não é isso? Às vezes, quando nós estamos construindo, nós temos que ter sabedoria, nós temos que conhecer aonde nós vamos construir. Nós temos que ter essa convicção. Qual é o material que nós vamos comprar para construir? Quais as pessoas a qual nós vamos chamar para participar?
Por quê? Porque esses dois homens, eles sofreram as mesmas adversidades. Vieram o vento, sopraram em si e transbordaram. E tudo caiu, tudo foi para a casa deles. Mas um permaneceu em pé, o outro caiu. Todos nós temos essas dificuldades, e a adversidade vai vir em nossa vida, com certeza. Com certeza vai vir. Doença vai vir. Aflição vai vir. Porque o próprio Jesus falou que no mundo tereis aflição, mas tem bom aí. Então não nos dou exemplo disso. Não nos dou exemplo disso. Vai vir complicação para a nossa vida. Vai vir desafio para a nossa vida. Nós temos que edificar nossa vida, assim como Josué. Josué recebeu uma palavra profética. O próprio Deus fala assim: Josué, levanta. Eu tenho algo com você. Josué, levanta, você vai fazer esse povo passar esse Jordão, a qual eu prometi a terra para os seus antepassados. Mas antes de tudo, viu? Medite nessa palavra, constrói a sua vida, constrói a sua vida nessa palavra. Josué, viu? Medite dela de dia e de noite, e não te aparte dessa palavra. Faça cumprir tudo que está escrito, para que o seu dia possa prosperar na terra. E onde você colocar as plantas dos seus pés, eu te darei. A palavra fala aqui em Josué, capítulo número 1, fala isso que eu acabei de falar para vocês. Mas no capítulo 24, Josué se levanta, capítulo 24, se eu não me engano, desse número isso, ou 18, Josué se levanta e fala assim: olha, vocês têm que decidir hoje, viu? Vocês têm que decidir hoje, viu? Se vocês vão adorar o Deus dos amorreus, os heteus, os anateus, vocês têm que decidir hoje, viu? Mas sobre mim foi liberada uma palavra, sobre mim foi ensinado um princípio. Eu cumpri esse princípio até hoje, viu? Até hoje eu cumpri esse princípio. E esse princípio é o quê? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué construiu a sua casa, ele construiu a sua família, ele teve ensinamento sobre Deus, sobre a vida dele, ele construiu. E o final da vida de Josué, o vento sopraram, tiveram desafio, calúnia, viu? Grande desafio. Josué foi um dos grandes conquistadores da Bíblia cristã. Mas no capítulo 24, ele termina dizendo para aquele povo: escolhe você, escolhe um Deus que vocês vão servir. A língua frates, mas eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Ele começou a construir um alicerce. Ele começou a construir um alicerce. Ele conseguiu, viu, mostrar para a gente que podemos construir a nossa casa na rocha. Ele mostrou para a gente que nós possamos construir a nossa vida em verdade. Gente, eu falo isso, talvez essa concepção que eu tenho seja errada, mas eu acredito que nem todo erro é pecado, mas todo pecado é um erro. Mas às vezes aquilo que nós podemos consertar e identificar é muito valioso para a nossa vida. Porque quando nós começamos a identificar, fica muito mais fácil de nós mudar, de nós consertar. Porque quando nós não temos essa compreensão, é muito mais fácil de nós se afundar. Mas o ensinamento está aqui. O sermão mais poderoso que a Bíblia nos oferece foi esse. Quem tiver curiosidade de ler, vocês conseguem ler em 20 minutos. A sua mente vai começar a ler. Ele fala para que nós
não possamos se preocupar com o dia da manhã. Ele fala que ele veio para cumprir a lei. Ele fala que nós não podemos tirar nem o i dessa palavra. Ele nos ensina que nós temos que amar o nosso inimigo. Ele nos ensina que nós temos que orar. Ele nos ensina que nós temos que jejuar. Ele nos ensina que nós temos que ser pacificador. Então, é um sermão, é um ensinamento, é uma masterclass completa. Eu desafio todos vocês que nunca leram, mas ninguém liga uma missão. A sua mente vai abrir. Então, é nesse momento que eu quero encerrar essa mensagem, dizendo para todos nós temos que construir a nossa vida. Mas, irmão, eu já peguei uma curva de rio, eu já peguei algo que não sei o que está acontecendo, o que eu tenho que fazer? Se hoje você está escutando essa palavra, você tem a oportunidade de reconstruir. Se hoje você está escutando essa palavra, você tem a oportunidade de construir a sua vida ainda. Tem muitos casamentos que não dão certo. Tem muito relacionamento que não dão certo. Por mero orgulho. Por mero orgulho. E orgulho, a palavra vai falar em profeta que anteceda a queda. Antes da queda vem o orgulho. E quando nós, seres humanos, tem a humildade, que é o oposto do orgulho, nós começamos a aprender. E quando nós começamos a aprender e colocar em prática aquilo que nós reconhecemos que está errado e modificar as condições daquilo, nós somos sábios. A palavra de Deus vai falar que nós somos sábios. Então, você que está construindo a sua casa na areia, faça construir na rocha, porque só é os dias difíceis que você vai suportar. Pode vir o que vier, você será forte, você será brilhante. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Tudo não é fácil. São desafios. E eu gosto de falar isso, que todo desafio vem disfarçado de oportunidade para o seu crescimento. Todo desafio vem disfarçado de oportunidade para a sua promoção. Porque a partir do momento que nós conseguimos resolver algum problema na nossa vida, nós somos o beneficiário. Tanto alegria dentro do nosso coração. Então, começa, a partir de hoje, nós temos que edificar a nossa vida, baseado nas escrituras sagradas. Aqui é o manual, todo mundo sabe. Manual de vida para o ser humano. Os princípios verdadeiros estão por aqui. Se isso for revelado, é para que nós possamos seguir. Amém? Quem entendeu essa mensagem? Chato, né? Essa mensagem, cansativo, né? Mas eu tenho certeza que isso vai nos ensinar. Isso vai nos orientar todos os dias. Tem muitas pessoas que estão construindo a sua vida baseada na sua própria execução. Estão dando prejuízo para outras pessoas, entristecendo o coração de outras pessoas. Porque não tem uma base, não tem uma identidade, não tem uma paternidade, não tem uma paternidade que se chama Deus. Não tem uma identidade que Jesus Cristo me deu. Então nós temos que ver isso, nós temos que entender isso. Amém? Quem entendeu essa mensagem? E a Senhora agradece a oportunidade e passa para a nossa bispa, Luciana.